salvação que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 18 de junho, vamos estar dando início a mais um devocional, a uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Hoje a palavra do Senhor está lá em Atos 13, a partir do versículo 4. Deus me deu Atos 13 e Colossenses 2, no versículo 8. Nós vamos começar aqui por Atos 13 para a gente fazer ligação naquilo que o Espírito Santo está trazendo. Atos 13, a partir do versículo 4, está escrito assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e tinha também João como auxiliar. E havendo atravessado a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava sobre ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpretara o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ele a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa, a escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Queridos, aqui nós vemos uma situação de um falso profeta tentando persuadir Sérgio, o procônsul, que era um cara que tinha um governo, uma liderança, era considerado como um governador romano, né? Mas aquele homem, ele estava vendo Paulo ali pregando o evangelho e ele estava admirado com aquelas palavras e ele estava querendo conhecer mais e saber mais do que Paulo tratava. Mas aquele Elimas, que era um cantador, ele estava tentando tirar a fé daquele procônsul, ele estava tentando manipular com espírito de engano, tirar aquele procônsul de receber a verdade de Cristo. E hoje, nos nossos dias, nós temos pessoas que são assim, sabe? Pessoas que vão tentar roubar a nossa fé, vai minar a nossa alegria de receber, de estar na igreja, de participar da comunhão. Vai vir com mentiras, com calúnias. Até o diabo, ele é tão astuto que no ambiente que era para estar de adoração, ele começa a levantar mentiras e enganos, irmãos. Sabe, para poder nos tirar, nos afastar da obra que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, para nos afastar dos propósitos, dos caminhos do Senhor. E aí, uma das coisas que eu estava aqui orando, como é que nós vamos discernir nesse tempo de guerra, de confusão, quem está falando a verdade e aonde verdadeiramente está a verdade de Cristo? É pelo caráter. Né, pelo caráter, porque nós devemos analisar a pessoa que está conversando com nós, o padrão de vida que ela tem, o comportamento, as coisas que ela fala, como ela reage, se aquilo está ligado verdadeiramente em Deus. Se o caráter dela produz palavras que geram vida ou geram morte. São essas pessoas que a gente deve ouvir. Você tem que olhar e falar assim, peraí, deixa eu colocar um filtro nisso aqui. Nem todo mundo que profetiza, que entrega revelação, que fala isso que eu te digo, está alinhado com o coração de Deus, não. Se está falando coisas que não agradam ao Senhor, que está contrário à palavra de Deus, se está incentivando briga, confusão, contenda, calúnia, difamação, queridos, isso não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Nós temos que ver quem está falando com a gente. Então, um dos problemas maiores que eu vejo nos nossos dias é por nós não conhecermos a palavra de Deus e sair acreditando em qualquer coisa. Qualquer vento de doutrina a gente acredita, qualquer palavra a gente vai lá e dá ouvido. A gente não leva, a gente não senta para poder averiguar diante da luz das escrituras se aquilo que a pessoa está falando está alinhado com o coração de Deus. Sabe? E hoje eu acordei e eu tive um pesadelo essa madrugada que eu estava sendo acusada por roubar um chocolate dentro de um supermercado, né? E eu no sonho eu estava tentando me defender. Eu falei, poxa, pega a câmera e vai ver se eu roubei esse chocolate.
vai ver se eu roubei, mas eu estava sendo acusada de algo injusto, de algo que eu não estava fazendo. Sabe? E aquele homem ali se levantando e com aquela ira para cima de mim, como se eu estivesse roubando e fazendo uma coisa que eu não estava fazendo. Assim são os falsos profetas, que eles se levantam com calúnia e difamação e levantam informações mentirosas a nosso respeito de coisas que a gente não está fazendo. Para quê? Para poder gerar contenda, gerar confusão dentro da igreja, gerar divisões. É isso que Satanás se levanta para poder fazer. E esse Elimas aqui, o falso profeta, ele estava causando confusão na cabeça do Sérgio Procôncio. Ele estava querendo anular toda a verdade que Paulo e Barnabé estava pregando ali para ele. Ele estava tentando simplesmente inutilizar a palavra de Deus. Assim também são os falsos profetas hoje, que querem anular toda a bondade de Deus sobre a nossa vida. Né? Tudo aquilo que nós temos recebido, que o Espírito Santo tem agido, como nós temos crescido como corpo, o inimigo vai levantar pessoas para desvirtuar essa verdade dentro do nosso coração. Então o Espírito Santo também falou comigo, você vai ler Colossenses 2. E eu comecei a ler esse capítulo aqui e um versículo me saltou, que foi o versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os redimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Queridos, o que acontece? Né? Deus está dando um alerta aqui para a igreja, para a gente não cair em vãs filosofias. O que é vãs filosofias? Filosofias são pensamentos humanos que não são direcionados por Deus, pelo Espírito de Deus. Nós temos que estar ligado ao cabeça que é Cristo na forma de pensar. Nós temos que olhar e falar assim, peraí, nessa situação Cristo agiria como eu estou agindo? Porque muitas das vezes não, queridos. Muitas das vezes nós estamos fazendo coisas só porque nós conhecemos alguma coisa da religiosidade, mas nós não conhecemos o caráter de Deus. Então nós temos que parar, meditar na palavra do Senhor, pedir a Deus, Pai, reveja os meus conceitos, os meus pensamentos. Porque tem horas que misericórdia de nós mesmos, os pensamentos que a gente tem, os pensamentos ruins. Quantas vezes eu já me peguei pensando coisas ruins e eu sei que aqueles pensamentos não eram de Deus. Eu falei, Deus, por que eu estou pensando ruim? Por que eu estou pensando mal de determinada pessoa ou agindo dessa forma? Por quê? Porque eu sei que seu caráter não é isso. Então, queridos, combater o falso profeta é combater a nossa própria mente também, porque a nossa mente, ela vai militar contra a obra do Espírito Santo. Ela vai nos levar a gente ter raiva, ter sentimentos de ódio um dos outros. Né? Então, nós temos que pegar e começar por nós. Saber que a maior batalha que existe começa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E aí a gente começa a olhar e falar, Senhor, eu estou pensando mal, mas eu conheço o teu caráter, o Senhor não agiria dessa forma. Me perdoa, Pai. Me limpa, me purifica, me alinha com o teu espírito. Retira de mim esses pensamentos ruins, essa forma errada de agir, de comportar, de falar na hora que não foi chamado para falar. Sabe, tantas coisas ruins que nós falamos, que nós pensamos uns dos outros. Nós temos que aprender, queridos, a colocar um capacete da salvação na nossa mente. Guardar o nosso coração, guardar os nossos pensamentos. Nós vamos ser acusados, nós vamos ser difamados injustamente, como todos os homens de Deus foram. Mas se a gente estiver guardado com o capacete da salvação, essas coisas não vão nos abalar. Né? Podem até nos jogar em prisão, em cárceres, tentar fazer de tudo contra nós, mas a nossa fé ela tem que estar firmada em Deus. Não na opinião de homens, não em vãs filosofias, não em falsos profetas que chegam, que parece que é de Deus, até adivinha coisas que a gente está vivendo, mas está dando conselhos errados. Nós temos que entender que tem conselhos errados, sim, dentro da igreja. Tem pessoas levando a gente para o buraco e a gente está caindo por causa do poder de Deus que a gente quer carregar. Sabe, o poder de Deus, ele vai atrair inveja dos teus inimigos, vai fazer com que Satanás levante gente perto de você para te tirar do foco, para poder desvirtuar a obra de Deus sobre a tua vida. Presta atenção quem é que está falando contigo, presta atenção quem está te dando conselho, presta atenção naquilo que você está ouvindo. Se você está ouvindo calúnia e difamação o tempo todo, é só isso que a pessoa fala, por que você está dando crédito a esse tipo de situação? Sabe? Então nós temos que parar e nós mesmos pensar, falar, Deus, por que eu estou produzindo esses tipos de palavras na minha própria boca?
sabe? Então, que se Deus odeia esse tipo de coisa, por que que nós fazemos coisas que Deus odeia? Porque nós estamos sendo envolvidos por um espírito do anticristo. E nós temos que pedir perdão e nos arrependemos enquanto é tempo. Falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do meu coração, dos meus sentimentos. Ontem eu estava vendo uma reportagem de uma moça que trabalhou no SBT e ela parou para fazer uma cirurgia no joelho e era uma cirurgia simples, uma estética, uma correção estética, assim, que a menina era tão linda que não precisava fazer aquilo, mas ela foi lá fazer a cirurgia e morreu. Né? E a mãe dela contando a situação dela, porque era uma menina muito boazinha, orava e tal, mas a menina estava morando com o namorado sem ser casado, estava em fornicação, sabe? Tava tendo uma vida promíscua, andando praticamente nua no meio da rua, exibindo o corpo, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí eu peguei e comecei a questionar o Senhor. Falei, Senhor, como é que é isso? Sabe? Como é que é isso? Essa pessoa teve a salvação? Não teve? Porque às vezes a pessoa, aos nossos olhos, a pessoa não fez nada de ruim e ela merecia a salvação. Mas lá em Apocalipse, vamos dar uma lida sobre isso. Em Apocalipse 21, a partir do versículo 8, está escrito assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E lá em Apocalipse 22, a partir do versículo 15, está escrito assim: Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos, nós sabemos que tem algumas versões aí que está escrito fornicadores não herdarão o reino de Deus. Mas aqui não está falando só de fornicador, não. Todos os mentirosos, os maldizentes, pessoas que praticam a injustiça, sabe? Então, aquela menina ali, ela estava num pecado de fornicação. E nós? Será que quando Jesus nos chamar, nós estamos preparados? Será que a nossa boca está produzindo a justiça do reino de Deus? Queridos, muitas das vezes o falso profeta somos nós mesmos. Nós estamos produzindo o reino do inferno. Nós estamos gerando o reino do inferno dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja. Qual o reino que nós estamos produzindo? O que que nós estamos semeando com as nossas palavras e com as nossas atitudes? Será que a nossa atitude hoje, as nossas palavras, o nosso coração, ele produz o caráter de Cristo? Porque se não produzir, queridos, e Jesus nos chamar hoje, nós vamos para o inferno, porque nós estamos produzindo fruto de injustiça e nenhum injusto herdará o reino de Deus. Então nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa. Sabe, perdoa pelo meu caráter, pelos meus pensamentos, por palavras, por tudo aquilo que eu faço. Todos os dias, queridos, que nós devemos nos arrepender. Ir para a sala do arrependimento. Tá? Que você busque a Deus enquanto você tem força e peça a Deus para rever tuas palavras, aquilo que está dentro do teu coração. Sabe? Hoje eu me arrependo como líder, como pastora, sabe, de coisas que eu pensei ou coisas que eu falei que eu não deveria ter falado ou fora de hora. Então, que Jesus venha nos guardar para a gente poder viver a verdade de Cristo. Né? Nós não podemos ser falsos, fingidos. Não é isso que Cristo espera da tua igreja. Cristo espera uma igreja pura, uma igreja santa. E que nós venhamos buscar esse nível de santidade uns para com os outros, revelando Cristo para todos aqueles que estiveram ao nosso redor. Que Jesus abençoe vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.